Eu quero apresentar o pregador desta noite, o nosso irmão Herbert Barros. Ele não tem 62 anos de memorial, ele tem 25 anos como membro aqui desta igreja, mas o seu tempo aqui entre nós tem feito dele um grande servo do Senhor, atuante, trabalhador na obra do Senhor. Ele é o vice-presidente do Conselho Diaconal de nossa igreja, ele é professor da nossa escola dominical e eu, inclusive, sou auxiliar dele. Ele é o primeiro professor na classe de dons e ministérios da nossa escola dominical. Ele é o atual coordenador do projeto Afegão aqui em nossa igreja, ele que está articulando todo este trabalho. Ele é casado com a Renata, que está filmando hoje, está aqui na câmera central e ela está muito alegre em filmar o seu esposo. Eles possuem duas lindas filhas que também são atuantes aqui em nossa igreja. E é uma alegria poder ouvir o nosso irmão Herbert, diácono. Que Deus o abençoe, irmão, nesta palavra que, com certeza, ser como Cristo abençoará nossa vida. Boa noite, irmãos. Obrigado, pastor, pelo convite. Gostaria de começar com uma pergunta. Quando você era criança, qual super-herói você queria ser? O que você tem aí em mente? O que é que você lembra de quando era criança? Pastor Davi, qual super-herói que o pastor queria ser? Quem que eu gostava Eram tantos, muitos. E você, minha irmã, super-heroínas? Tinha muitas heroínas? Quando você era criança, a irmã se inspirava? National Kid. Isso daí, esse aí eu depois vou ter que explicar para a juventude. O pastor disse que gostava do National Kid. Esse é bem antigo. Muito bem, hoje você cresceu, e aí? Ainda tem aí na mente alguma lembrança, algum desejo? Poxa, se eu tivesse aquele superpoder, daquele super-herói, daquela super-heroína, poxa, minha vida ia ser mais fácil, não é? De fato, essas histórias de super-heróis chamam a nossa atenção. Eu mesmo, de vez em quando, vou ao cinema com a Renata, assistir um filme de super-herói, entro no carro como se ainda estivesse no filme, ela fala: opa, o filme já acabou, desacelera um pouquinho que você está muito animado. De fato, irmãos, as histórias de super-heróis marcam o nosso tempo, né? Já há algumas gerações, super-heróis estão divulgados entre nós em várias histórias, talvez no passado como lendas contadas pelas famílias, né, de pai para filho, para tio, avô para neto, mas hoje temos quadrinhos, filmes, séries, internet, temos acesso a vários super-heróis. Descobri, fazendo uma breve pesquisa na internet, que há dezenas de milhares de super-heróis no mundo. Somente da Marvel, parece que há mais de 50 mil personagens, vários deles super-heróis. Então, considerando aqueles que conhecemos e pensando ainda naqueles que não conhecemos de outras nacionalidades, tantos super-heróis inspiram, não é? E fazem com que as pessoas desejem ser como eles. Atrás, talvez, dos seus poderes. Isso muitas vezes pode ter auxiliado aí, inclusive no desenvolvimento tecnológico. Como que a gente faz para aquilo que é uma ideia se transformar em algo para o nosso dia a dia, para facilitar a nossa vida? Queria contar duas breves histórias que certamente vão ajudar a ilustrar a mensagem dessa noite. Um rapazote que eu conheço era muito fã de um super-herói chamado He-Man. He-Man tinha o seu amigo, o Gato Guerreiro, tinha outros heróis que com ele conviviam, e esse rapazote gostava muito do He-Man. E no desenho do He-Man, na abertura, depois que o He-Man se transformava, deixava de ser o príncipe Adam, se transformava em He-Man, ele dizia que eu me tornei o homem mais poderoso do universo, e dava um soco que parecia quebrar a tela da televisão. Esse rapazote, um belo dia, descendo as escadas de casa, se vê diante de um espelho e faz como He-Man, o homem mais poderoso do universo, e dá um soco naquele espelho gigante que tinha ali na sua casa, e o espelho vem abaixo. He-Man, nesse dia, precisou ser disciplinado pelo rei de Eternia.
E uma outra história de um outro rapaz que eu conheço ainda mais bem do que esse anterior, um rapaz que gostava, pastor, muito do Superman, super-homem, o homem de aço. E o poder principal que ele gostava do Superman era o de voar, desejava voar. E tentava sempre voar, subia no sofá de casa e pulava tentando voar, falava para o alto e avante tentando voar, e não dava, até que um dia ele resolve colocar uma capa, sobe no encosto do sofá, e ali atrás do sofá tinha uma cortina, e naquele tempo as cortinas tinham puxadores, e ele então enrola aquele puxador no seu pescoço e salta do sofá, mas não consegue voar. Felizmente tinha um adulto em casa, uma empregada doméstica que resgatou aquele pequeno Superman, que certamente terminou esse episódio convicto de que naquele puxador de cortina tinha um pouquinho de criptonita, por isso que ele não havia conseguido voar. Mas assim de fato, esse segundo rapazote é esse que vos fala, graças a Deus, bem, não consegui voar, mas aprendi certamente com aquele momento. De fato, buscamos ser igual a alguém que admiramos, alguém que tem força, que tem poder, e almejamos ter poder. Poder é algo que nos marca como humanidade, e a busca pelo poder nos marca, às vezes, marcas que podem ser trágicas, como esses dois episódios tinham tudo para ser, mas pela graça de Deus não foram, e poder de outras ordens, que acabam trazendo para a nossa história fatos que de fato nos entristecem o coração, e quanto mais entristecem o coração de Deus. Nós vamos ler como versículo-chave da mensagem dessa noite o texto de Efésios 5, 1 e 2, que eu gostaria de convidar os irmãos para abrirem suas Bíblias ou acessarem seus aplicativos. Você também que está nos acompanhando pela internet, vamos ler Efésios 5, 1 e 2. O livro de Efésios é um livro em que o apóstolo Paulo trata muito das características que os cristãos precisam ter na sua vida como um todo, na sua vida cotidiana, na sua vida na igreja, como deve ser o relacionamento entre as pessoas, entre a família, entre os irmãos. E Paulo destaca nesse momento, no início do capítulo 5 de Efésios, uma orientação geral. Ele vem falando sobre exortação à santidade, ainda no final do capítulo 4, e ele inicia o capítulo 5, então, com esse trecho que diz assim: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Vamos orar? Pai bendito, fala aos nossos corações, Senhor, revela a nós a Tua vontade e ensina-nos, Pai, a sermos como Cristo. Assim que oro em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, para pensarmos em sermos como Cristo, que é o título da mensagem, é o foco central do que eu gostaria de contribuir, de colaborar, de compartilhar com os irmãos que o Senhor colocou no meu coração, gostaria de iniciar falando sobre querer ser como Deus. Já contei aqui algumas histórias de família sobre querer ser como super-heróis, mas gostaria de falar rapidamente sobre querer ser como Deus e as implicações disso para nossas vidas. E inicio com algo que de fato nos alegra o coração, algo que nos engrandece de fato. Nós fomos feitos à imagem e à semelhança de Deus, não é? Lá em Gênesis, vamos ler, logo no início, logo no primeiro capítulo de Gênesis, nós vamos ler o comando de Deus para a criação do homem.
juntos, dialogando, imagino, a Trindade, Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Que boa notícia! Fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Mas o que isso quer dizer? Quem é Deus? Quais são as suas características? E quais das características de Deus nós recebemos, se fomos criados à imagem e semelhança dele? Os manuais de teologia sistemática, confesso que não li muitos, mas aqueles que li, aqueles que pesquisamos aí pela internet, trazem determinadas definições, conceitos de Deus. E há alguma semelhança entre eles, mas há também muitas diferenças. E me recordo daqueles concílios para consagração de alguém ao ministério pastoral, que sempre uma das perguntas é essa: quem é Deus? Como você explica Deus? Tentei fazer a minha conceituação. Deus é o ser supremo, espiritual, pessoal, eterno e transcendente, dotado de poder, sabedoria e amor. E confesso que, na medida que tentava escrever esse conceito, mais adjetivos vinham à mente, mais características surgiam de Deus, que eu sentia que não podia deixar de fora. Poxa, é tão importante, vou anotar isso. Queria apenas colocar 2 ou 3, se já saíram esses vários aqui. São todas características de Deus. Um dos pastores que li, um dos escritores, teólogos, pastor Isaltino, muitos de nós conhecíamos, ele falava: como conceituar o que não é possível conceituar? Como reduzir Deus num conceito? De fato é muito complexo. Então, resolvi escolher como conceito principal aquele que foi inspirado pelo próprio Deus, que consta lá de 1 João 4, na última parte do versículo 8, que diz assim: Deus é amor. Essa palavrinha, amor, diz tanto. Pode não dizer nada, é fato. É uma palavra que muitas vezes na nossa sociedade foi esvaziada, já falei disso aqui há um tempo atrás. Mas Deus é amor. A palavra amor resume a essência de Deus, aquilo que está presente intrinsecamente em Deus, que conforma a Trindade Santa, essa relação tão densa, tão complexa e misteriosa para nós, de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, que se relacionam ao longo de toda a eternidade com perfeição, e que ressalta uma outra característica relevante de Deus, que é o fato de ser um ser relacional. O próprio ser de Deus é um ser relacional, porque ele é triuno, composto pelo Deus Pai, pelo Deus Filho e pelo Deus Espírito em perfeição. Cada uma das pessoas da Trindade, uma pessoa, como o próprio conceito já diz, com uma personalidade, com uma forma de atuar, mas por amor essa relação se faz plena, perfeita. Deus, que é amor, então, nos criou em amor para amarmos. Esse foi o propósito de Deus e certamente a característica principal que Ele gostaria de ver nos seus filhos, nas suas filhas, que pudessem olhar para nós e dizer: nossa, você é amor, o amor em pessoa. Deus governa e estabelece as regras que regem a natureza, que regem a história, que regem a vida humana, e Ele faz isso tudo em amor,
e para possibilitar que nós amássemos também. Ao estabelecer as regras que regem o planeta, que regem as vidas humanas, Deus desejou mostrar as formas, os cuidados que deveríamos ter, os limites e as ações que deveríamos empreender para que pudéssemos amar. E essa palavra amor se desdobra em tantas outras, porque Deus é amor, Ele é fiel, Ele é gracioso, Ele é misericordioso, Ele tem uma dignidade própria, intrínseca, Ele é santo. São tantos os adjetivos que podem marcar, caracterizar o Senhor, mas não podemos deixar de forma nenhuma o amor como a essência de Deus e a glória e a honra desse ser supremo, santo, digno de receber a nossa adoração. Esse é Deus. Não é fácil escrevê-lo, mas nós podemos, nós que temos um convívio, uma comunhão com Ele, podemos entender de alguma maneira como Deus se revela para nós e assim compreendermos um pouco de quem é Deus, quais são as suas características. Diante então de todas as características vem a outra pergunta: o que nos torna semelhantes a Deus? Há de fato, alguns atributos de Deus. Deus tem esses vários atributos e outros tantos que eu não fui capaz de resumir aqui nesses breves momentos, mas alguns desses atributos Deus compartilha conosco. Deus compartilhou com o homem e com a mulher quando Ele os criou. São os atributos comunicáveis de Deus. E dentre eles eu gostaria de destacar um que no nosso tempo é dito como conceito, mas tantas vezes é esquecido na prática do nosso dia a dia: a dignidade. Nós fomos formados com uma dignidade intrínseca, com um valor que é nosso, pelo fato de sermos seres humanos, criados por Deus. Isso transborda em determinados aspectos que precisam marcar e ser relembrados no nosso dia a dia. Porque Deus não criou apenas alguns de nós dignos, Deus criou a todos nós dignos. É um valor intrínseco a todas as pessoas humanas. E esse é um valor que deveria reger, uma característica, um atributo que o Senhor compartilhou conosco, que deveria reger as nossas relações em todo o tempo, se de fato desejamos amar, como Deus é amor. É a partir desse conceito de dignidade que conseguimos compreender o conceito de igualdade que precisa existir entre as pessoas, o conceito de liberdade, o conceito de fraternidade que deve orientar as nossas relações uns com os outros. Esse valor da dignidade não se perdeu com o pecado, com a nossa queda. Esse valor permanece em nós pelo fato e pelo simples fato de sermos seres humanos, criados à imagem e à semelhança de Deus. Deus também compartilhou conosco a razão, a inteligência, aquilo que nos permite aprender, a criar, a desenvolver, a estudar. Logo no começo, quando Deus dá as primeiras tarefas a Adão, Ele dá a tarefa que precisa de inteligência para ser desempenhada. Você vai ter que dar nome aí para toda a minha criação. Você vai ter que cuidar, você vai ter domínio sobre todos esses animais. E depois, quando vem a queda, você vai ter que produzir para sobreviver. Para tudo isso é necessário inteligência. Mas não só isso, para o dia a dia, para as nossas relações com as pessoas. A razão é fundamental para compreendermos aquilo que o outro pensa e como aquilo afeta a nossa vida. E quais são os limites do nosso pensamento em relação e do nosso agir em relação aos outros. É ela que nos permite fazer escolhas, tomar decisões. Uma outra característica: Deus é espírito, é a espiritualidade. Deus plantou no coração do homem a eternidade.
E isso nos move a buscar, talvez sem uma compreensão plena num primeiro momento, ou nenhuma compreensão no primeiro momento, mas a buscarmos o eterno, aquilo que transcende, que vai além da existência física que nós temos na terra. A espiritualidade foi algo que Deus compartilhou conosco. E ainda, e mais importante, eu diria, a capacidade de amar. Essa capacidade é fundamental. Ao reconhecermos no outro a dignidade, a sabedoria, a inteligência, a razão, ao reconhecermos no outro a espiritualidade, a transcendência na sua relação com Deus, precisamos implementar essa capacidade que o Senhor nos deu: amar. Portanto, somos semelhantes uns aos outros. Isso precisa ficar marcado em nossos corações. Independente da tarefa que temos de anunciar o Evangelho da salvação, de compartilhar o amor, se não tivéssemos essa tarefa, o simples fato de termos sido criados à imagem de Deus e, por isso, nos considerarmos semelhantes a qualquer outra pessoa, isso já deveria ser suficiente para podermos amar, para devermos amar como Deus nos amou, e esse deveria ser o guia da nossa relação com as outras pessoas. Mas, infelizmente, na nossa história como humanidade tem um mas, um porém. Resolvemos, como seres humanos, dar passos além disso. Resolvemos saltar da semelhança à igualdade e à superioridade. Destaco ainda em Gênesis, lá no capítulo 3, no versículo 5, como o desejo de ser igual a Deus nos afetou como seres humanos, como raça humana. Lá vemos a orientação de Deus em relação ao Éden, tudo que foi criado, colocado à disposição do ser humano, até que Deus diz: tem uma árvore apenas desses milhares que estão aí à sua disposição, cujo fruto vocês não podem comer. Não é para vocês comerem desse fruto. Li um comentarista que dizia: era a única regra que existia, o único não pode. Não comam dessa árvore. Tem ali também a árvore da vida, tem a mangueira, tem a bananeira, tem a macieira, mas essa árvore, do conhecimento do bem e do mal, não comam. E um belo dia, a serpente resolve instigar o homem e a mulher em relação àquela proibição que havia sido dada por Deus. E ela conversando com Eva, então diz: porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, desse fruto comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Certamente não era desejo de conhecer um sabor novo. É muito improvável que já tivessem experimentado todas as frutas do jardim, para que restasse aquela e eles falassem: nossa, estou com muita vontade de comer essa fruta, porque ela deve ter um sabor muito diferente. Não foi isso. Essa instigação que a serpente, Satanás travestido de serpente fez, tem ali entre vírgulas um detalhe que certamente instigou Eva e Adão ao seu lado: como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Seres humanos desejam ser como Deus. Não nos contentamos sermos como super-heróis que nós mesmos criamos. Infelizmente, esse passo do chamado pecado original demonstra que nós, enquanto seres humanos,
Não entendemos como suficiente o sermos semelhantes a Deus, recebermos de Deus alguns dos atributos que Ele próprio tem, recebermos a criação para o nosso domínio, o nosso usufruto, mas, entre vírgulas, a serpente abre algo no coração de Eva, e Eva, juntamente com Adão, decidem dar esse passo de desobediência, de deixar de lado aquela única regra que estava posta para aquele casal naquele jardim, de entender que aquela proibição estabelecida por Deus era algo para o próprio bem deles, mas, entre vírgulas, desejaram ser como Deus. E como isso marca a nossa sociedade até hoje? Como isso marca, infelizmente, as nossas vidas, a vida de cada um de nós que está aqui nesse templo, neste momento, a vida de cada um que nos acompanha pela internet, ao vivo ou no futuro, de cada uma das pessoas humanas que vive nesse planeta e que por aqui já viveu ou viverá. Ao decidirem desobedecer a Deus, aquela única ordem, Eva e Adão resolvem tirar Deus do trono das suas vidas e assumir o lugar. É assim que fazemos, irmãos, todas as vezes que pecamos. Não, eu sei o que é melhor para mim, eu tomo essa decisão e bola para frente. Talvez algumas dessas decisões não pareçam ser assim tão más. Não, que isso? Só uma frutinha. Pode nem ser de má fé, digamos. Nossos juristas, juízes, promotores aqui, né? Talvez não tenha sido nem seja algo com dolo, mas com culpa. Mas é assim que agimos. Cada vez que pecamos, a cada vez que desviamos da orientação do Senhor, a cada vez que deixamos de amar, nós tiramos o Deus do controle, colocamos Deus à parte do governo das nossas vidas e assumimos as rédeas. Esse movimento que infelizmente caracteriza toda a humanidade, não só o primeiro casal, de fato traz impactos estrondosos, eu diria, na nossa vida como humanidade, na nossa história. As disputas pelas terras, por riquezas, por valores, por domínio, por poder, são todas fruto desse pecado. Não, são as minhas regras que vão valer. Isso não acontece somente diante de Deus, que é o pior dos movimentos que fazemos, mas isso acontece diante de cada um, semelhante a nós. Se tiramos Deus do governo e assentamos na cadeira do governante das nossas vidas, assim vai ser a nossa relação com todas e com cada uma das pessoas. Não, é a minha vontade que tem que prevalecer. Nem que para isso eu precise fazer o que for preciso para a minha vontade prevalecer. Assim é a nossa história, o nosso desejo de nos igualarmos a Deus, a nossa presunção de colocarmos Deus de lado e assumirmos seu trono no que tange as nossas próprias vidas, é o cerne disso que é chamado pecado original. Essa é a segunda queda. Eu gostaria de tratar das quedas. Essa é a segunda queda. Houve uma primeira antes. As Escrituras, de fato, nos trazem muitas revelações do Senhor para nós, para as nossas vidas, para como devemos nos relacionar com Ele, com os outros, para como devemos agir como humanidade. Mas ela de fato não explica cada um dos detalhes de tudo que aconteceu, não é? Por exemplo, temos uma descrição importante de como se deu a criação deste planeta, do universo, das pessoas, mas não temos uma clareza do que aconteceu antes disso.
não é? Algo aconteceu antes, Deus já existia, a serpente estava lá no paraíso, ela já havia sido criada. Lúcifer já havia sido criado com os outros anjos, e vou usar anjos, pastor Jair, que sempre gosta de comentar sobre esse conceito de uma forma genérica, tratando dos seres celestiais. Não sabemos como os anjos foram criados, quais são todas as suas categorias, seus tipos, a tipologia dos anjos, mas há algumas revelações sobre eles, e sobre um deles em especial, que nos chamam a atenção. E lá no livro de Isaías, do profeta Isaías, no capítulo 14, os versículos 13 e 14, temos então uma descrição que o profeta traz sobre um anjo chamado Lúcifer. E esse registro revela aquilo que estava presente, que Deus próprio revelou ao profeta, no coração desse anjo. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Eis a primeira queda. Lúcifer e uma horda de anjos já haviam caído e levam os seres humanos, criados por Deus, a caírem nessa que eu chamei de a segunda queda. O que levou Lúcifer a cair foi exatamente aquilo que nos leva a cair: sermos iguais a Deus, assumirmos o controle que é de Deus em relação às nossas vidas. E Lúcifer desejava ainda mais. E nos vários outros relatos bíblicos que vemos, Lúcifer busca confrontar o Senhor Deus a respeito dessa nova criatura que ele havia feito, o ser humano. E em vários dos relatos que vemos essa personagem que é revelada por Deus na sua palavra aparecendo, ele vai agindo da mesma forma, querendo mostrar para Deus que a sua criação não é perfeita, como que querendo colocar Deus em xeque, para se afirmar acima de Deus, conforme Isaías aqui coloca. E ele nos leva, criaturas de Deus que somos, como ele, também criatura de Deus, a desejarmos aquele entre vírgulas: como Deus sabereis sobre o bem e o mal. Isso aconteceu ali com a serpente, isso acontece na conversa entre Deus e Satanás no início do livro de Jó. Lá em Jó, por exemplo, lemos Jó 1, de 9 a 11, Satanás dizendo assim: os anjos foram se apresentar a Deus, e Deus pergunta de onde Satanás vem. Ele fala que vem de andar sobre a terra, e Deus apresenta a ele Jó, seu servo, um servo íntegro. E então Satanás passa a falar: porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não o cerceaste, concebe a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? Acaso não o cercaste, concebe a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Meus irmãos, na minha leitura, Satanás não estava nem um pouco preocupado com Jó. Ele estava de fato querendo desafiar Deus. Vamos ver, o Senhor está protegendo ele, dá para ele tudo que é bom, assim fica fácil. Se tirar, será que ele vai permanecer? Tão íntegro, tão fiel?
Conhecemos a história de Jó, o pastor Leander nos falou um pouco sobre ele ainda hoje pela manhã. Ele não estava preocupado com Jó. Ele estava preocupado em atingir a Deus e tirar Deus do lugar que é dele somente, o trono da vida, com o próprio Jesus Cristo, na tentação, no deserto. Ele busca levá-lo à queda, com palavras simples, com detalhes entre vírgulas, mas ele ali estava tratando com o próprio Deus. Tanto que o próprio Jesus Cristo diz: ao Senhor, o teu Deus, não temerás. Perdão, não tentarás, conforme consta de Mateus 4:7 e Lucas 4:12. Os efeitos que levaram então à queda, as consequências da queda de Lúcifer e os efeitos da nossa queda, da nossa presunção de querermos nos colocar na posição de Deus. Quanto a Lúcifer, sabemos o que acontece. Ele é retirado da presença de Deus, ele não exerce mais as funções e, diferente daquilo que acontece conosco, não há perdão. Há um fim programado, há uma vitória certa do Senhor e há uma derrota eterna prevista para Satanás e para aqueles que o seguiram. Mas em relação a nós, Deus nos criou de uma forma diferente daquela que Ele criou os seus anjos. A eles deu a conhecer desde o início de tudo, sobre tudo. A nós não. Enquanto eu estudava esse texto, eu ficava pensando como Deus deve ter estruturado a sua mente essa criação. Como será esse ser com quem eu vou me relacionar, que eu vou criar para amar e para me sentir amado também? Qual é a diferença que ele precisa ter em relação a esses que já caíram, meus anjos? E Deus já nos cria prevendo a solução. Mas Ele sabe que haveríamos de sofrer. Os efeitos dessa nossa presunção, já pincelei anteriormente, são desastrosos para a humanidade em toda a sua história. Por mais que busquemos em todo o tempo desenvolver teorias, desenhos de governo, formas de governar, ideologias que marcam as construções das políticas públicas, armas, exércitos, há melhoras, de fato. Deus nos deu inteligência para podermos desenvolver a ciência, mas, irmãos, na base, a relação entre os primeiros seres humanos é a mesma relação entre os seres humanos de hoje. As minhas regras que valem. Eu invado, eu tomo para mim a posse dessa terra, dessas pessoas, eu faço do meu jeito, essas regras gerais não me limitam. Como eu disse, muitas vezes fazemos achando que para algo bom, mas o próprio livro de Provérbios, em Provérbios o sábio destaca isso para nós: há caminhos que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. É assim. Se não devolvermos o trono para Deus, este será o nosso fim. Mas Deus, como já disse, preparou soluções divinas, soluções que Ele próprio criou ao conhecer de antemão tudo aquilo que aconteceria conosco. Esse Deus, que uma das características é a onisciência, Ele já sabia o início e o fim da nossa história, e portanto a solução já estava criada desde o início. E Ele apresenta várias possibilidades para nós nos despertarmos em relação a isso, em relação ao fato de que Ele é Deus e nós fomos criados semelhantes a Ele. Até que o próprio apóstolo Paulo, no texto de referência dessa mensagem,
nos chama a atenção: sede imitadores de Deus. Ele já deu para vocês as características que eram dele, que ele compartilhou com vocês, seres humanos, para que sejam imitadores dele e ajam dentro das limitações daquilo que ele próprio estabeleceu. Ele vai governar a vida, mas vocês, na relação entre vocês, sejam imitadores de Deus, como filhos amados. Se reconheçam nessa posição. Mas a palavra de Deus, ao longo de toda a revelação, vai demonstrando outras soluções que foram sendo apresentadas por Deus aos homens, para que pudéssemos ter essa consciência. Vejam, a própria criação, sobre aquela que já falamos aqui, o mais básico dos ensinamentos com os mais básicos dos elementos. Como é que aquele casal deveria se relacionar com tudo aquilo que havia criado? Cuidando, zelando, porque aquilo tudo era criado para o seu próprio usufruto. Deus então estabelece as leis da natureza, e as mesmas leis que nós vivemos hoje estão postas, e sabemos que não podemos mudá-las. Ainda assim desejamos assumir o controle? A lei, depois de um tempo, na medida em que a sociedade humana ia se complexificando, Deus revela a lei. Tá bom, não basta as leis naturais que estão colocadas diante de todos vocês, vou escrever e deixar isso bem claro para que isso seja transferido de geração a geração. Façam, não façam. Tenham apenas um Deus. Não se matem. Leis básicas para o convívio entre nós, leis básicas e fundamentais para o nosso convívio com Deus. Mas também o próprio povo e a sua história revelaram exemplos de como nós deveríamos nos relacionar com Deus. A história do povo vai revelando, ao longo do tempo, a atuação de Deus. As nossas limitações como seres humanos, ainda que organizados coletivamente. E como sempre precisávamos de Deus para fugir do domínio de um outro povo, para agir de maneira sobrenatural e para agir de maneira natural, para que pudéssemos seguir vivendo. O que dizer dos líderes que traziam em si bons exemplos da forma como Deus gostaria que nós aplicássemos no nosso dia a dia suas características presentes em nós, mas também os maus exemplos, como não deveríamos agir em determinadas situações que acontecem com alguns dos seus líderes. Até que Deus resolve dar a solução definitiva, no seu tempo, no kairós próprio de Deus. Cristo, então, é revelado. Inicialmente anunciado, ele virá, e ele veio. E aqui viveu. E é olhando para ele que vamos buscar a solução para toda essa situação que criamos entre nós. Querer ser como Cristo, esse deve ser o nosso alvo. Precisamos entender inicialmente que Jesus Cristo é Deus. Ele é Deus. O Verbo estava desde o princípio. Desde antes de tempos que não sequer temos a capacidade de contar. Desde sempre. Desde aquilo que a nossa consciência não pode alcançar, Deus, em triunidade, em trindade, sempre existiu. E essa triunidade composta pelo Pai, pelo Filho e pelo Santo Espírito. Jesus Cristo dispõe, demonstra e compartilha os mesmos atributos sobre os quais já tratamos a respeito de Deus. Ele é uma pessoa, dispõe de personalidade própria. Nós, assim como fomos feitos à imagem de Deus, e normalmente pensamos de Deus Pai,
nós também fomos feitos à imagem de Deus Filho, assim como do Deus Espírito, recebendo essas características. E Ele é desde sempre, e para sempre será, o nosso guia, o nosso mestre. Mestre e Senhor sempre há de ser. E ao recebermos Jesus e crermos nele como único e suficiente Salvador e Senhor, é-nos dado o poder de reestabelecermos os laços. Ao fazermos isso, deixamos o trono, o governo das nossas vidas e o entregamos para Cristo. E assim recebemos o poder de sermos chamados, de sermos feitos filhos de Deus. Logo, que maravilha! Estabelecemos com Cristo Jesus uma relação de fraternidade. Somos filhos de Deus e irmãos de adoção de Cristo Jesus. Ser imitador do Cristo Deus exige compreender e viver tudo o que falamos anteriormente sobre o ser como Deus. Entender que há limites, que não podemos, porque simplesmente não temos capacidade de lidar com o poder da forma como Deus tem, e esse poder não é nosso. Mas Jesus Cristo viveu na terra como homem, e esse é um dos mistérios sempre complexos de entendermos. Jesus Cristo, 100% Deus e 100% homem, vivendo aqui na terra, 100% homem. E o homem Deus veio ao mundo para nos ensinar a sermos pessoas conforme os planos de Deus. Ele veio e viveu como nós, nasceu como nós nascemos, foi educado como uma criança como nós fomos, brincou, se divertiu, se machucou. Viveu entre os homens, nessa relação complexa de poder que temos entre nós, e foi nos mostrando, passo a passo na sua trajetória, como deveríamos viver seguindo os planos originais de Deus para nós. Ele começa pelo básico, reconhecendo a Deus como Pai, Criador, Santo, Eterno, Celestial, e demonstrando que devemos obedecê-lo. Ao Pai Celeste, obedeceu. Obediência é algo muito complexo. Quem já teve a grande honra de ser pai, de ser mãe, ou de cuidar de uma criança no seu crescimento, sabe muito bem o desafio da obediência como é. O mais marcante, infelizmente, é que nós, mesmo jovens, adultos, idosos, tantas vezes seguimos desobedecendo. E muitas vezes as próprias crianças nos confrontam. Ué, mas você não disse que tinha que ser assim? Infelizmente é isso que nos marca, mas Jesus, mesmo sendo Deus, se esvaziou da sua glória para viver integralmente como homem, sofrer integralmente como homem, uma condenação injusta e pagar por um crime que não cometeu, sendo Deus, mas naquele momento, integralmente como homem. Fez isso sendo obediente até o ponto de se humilhar e morrer numa cruz pelas mãos dos homens, por amor a nós. Isso é oferta e é sacrifício. Na cruz, por todos, padeceu. E é assim que devemos observar, como diz a palavra de Deus: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido
em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. E essa morte foi por amor. Foi para mostrar a nós amor, amor, a essência de Deus, amor personificado em Cristo. Os nossos pecados Ele carregou, e os próprios agressores que estavam ali, aplicando aquela pena, Ele perdoou. Segunda parte do nosso texto ressalta como devemos andar olhando para Cristo, reconhecendo esse Cristo homem, portanto. Andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. E Ele fez isso para nos ofertar paz e descanso, como a solução definitiva para reestabelecer a nossa relação com Deus, possibilitando que fôssemos perdoados de todos os nossos pecados que cometemos ao assumir o governo das nossas vidas, deixando Deus de lado. Paz e descanso nos ofertou. Para concluir, gostaria de ressaltar com os irmãos alguns outros aspectos do modo de ser como Cristo. Já falamos aqui de vários deles, dos seus atributos, das características do amar, do se entregar como oferta e sacrifício, do reconhecer a Deus como Deus e não nos colocarmos no lugar dele, de amar, de se entregar em obediência. E devemos fazer isso para que o mundo inteiro possa ver a presença dele em nosso viver. Primeiro destaque: santidade. Pode passar mais um, por gentileza, Renato. Primeiro, santidade. Jesus viveu aqui como homem em santidade. Talvez alguns digam, e lembro de uma conversa no passado, num grupo de estudos bíblicos que tínhamos: poxa, mas ele era Deus, era mais fácil, né? Não. Ele estava aqui 100% como ser humano. Ele se esvaziou da sua glória e do seu poder para usufruir, para mostrar para nós como deveríamos usufruir da criação, como deveríamos reagir em relação aos outros em amor, em relação ao poder que muitas vezes é o que está presente, causando mal entre nós. Ele viveu aqui em santidade, da forma como Deus desde o início queria que vivêssemos, para nos mostrar que era possível, porque fomos feitos à imagem e semelhança dele, e deles recebemos os atributos necessários para aqui vivermos em santidade. Em santidade aqui viveu, e é assim que devemos seguir, como diz 1 Pedro 1, de 14 a 16, seguindo o exemplo de Cristo, como filhos da obediência. Não vos amoldeis as paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos. Tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Assim diz o Senhor. Em santidade aqui viveu. Mas também ele intercedeu por seus irmãos. Jesus gostava de orar. Pastor Lauro Cruzaltense, alguns domingos atrás, ressaltou essa característica de Jesus, e eu deixei anotado: ele gostava de orar, de conversar com Deus. Aquela conversa que Adão e Eva tinham o benefício de ter todos os dias ali no Jardim do Éden, e que nós perdemos, porque tiramos Deus do lugar que era dele, e nós deixamos longe. E o Senhor Jesus Cristo aqui na terra nos ajuda então a voltarmos a esse que é uma disciplina espiritual fundamental, a orarmos, conversarmos com Deus,
apresentar para Ele as nossas queixas, as nossas necessidades, reconhecermos os atributos que Ele tem e honrarmos e glorificarmos o Seu nome, mas também porque Ele é amor e nos criou para amar, orar uns pelos outros, intercedermos pelos nossos irmãos e até por aqueles que não chamamos como irmãos, mas que são dignos como nós, criados à imagem e semelhança de Deus. Por seus irmãos intercedeu. E Jesus, sendo homem aqui entre nós, buscou andar no poder de Deus, entendendo que é Deus que sustenta todo o universo, que sustenta toda a criação, é dele o poder que nos possibilita sermos semelhantes a Ele, é dele o poder que nos possibilita um caminho para reestabelecermos com Ele uma relação plena, devolvendo a Ele o trono da vida. E nós, cristãos, mais ainda temos essa responsabilidade de compreender que é no poder de Deus que andamos e realizamos. É pelo poder dEle, pelo desejo dEle que recebemos as nossas características pessoais, os dons e talentos que são necessários para fazer a igreja avançar. Mas precisamos entender que todas as realizações são dEle, porque é Ele que concede esse poder a nós. E é nesse poder que nós desejamos andar. E vivenciando toda essa experiência, compreendendo toda essa revelação que marca, que demonstra a nós quem é Deus, no que erramos, qual a solução definitiva para consertar esse erro, nós que isso experimentamos temos um dever da sua cruz testemunhar, demonstrarmos para quem estiver ao nosso lado que esse é o nosso mestre. É para Ele que olhamos para sermos quem somos, é dele que somos discípulos, os seus ensinamentos que devem conduzir os nossos passos, porque Ele foi a solução definitiva para que voltássemos àquilo que estava previsto lá no início, aquilo, a forma como Deus desejava que nós fôssemos desde as primeiras pessoas criadas. Da sua cruz testemunhar. Volto, portanto, à nossa divisa do ano, para chamar a atenção dos irmãos e concluirmos. O discípulo não está acima do seu mestre. Todo aquele, porém, que for bem instruído, será como o seu mestre. Meus irmãos, minhas irmãs, que possamos deixar de lado, de uma vez por todas, o nosso desejo de sermos deuses das nossas vidas, nos colocando assim, acima de Deus. Deixamos isso de lado, mas que vivamos constantemente esse desejo especial, ser como Cristo. Amém.